Quando se fala sobre a pessoa mais rica da história, a mente frequentemente se volta para nomes contemporâneos como Elon Musk, Jeff Bezos ou Bill Gates. No entanto, se retrocedermos alguns séculos, encontramos um nome que brilha ainda mais intensamente na lista dos mais ricos de todos os tempos: Mansa Musa I, também conhecido como Musa Keita I, o Tendagri Mansa, rei do Império Mali, que governou no século XIV. O Império Mali o Império Mali, localizado na África Ocidental, floresceu durante os séculos XIII e XIV e era um dos impérios mais ricos e poderosos da época. Sua riqueza estava diretamente ligada à abundância de ouro, sal e outros recursos naturais que controlava e comercializava com o mundo árabe e europeu. No centro desse vasto império estava Mansa Musa I, a riqueza incomparável de Musa ***, o que torna Mansa Musa. O mais rico da história não é apenas a quantidade de riqueza que controlava, mas também o impacto que teve em seu mundo. Sua fama ultrapassou as fronteiras do Mali devido à sua lendária peregrinação a Meca em 1324, uma jornada que ficou marcada na história. Mansa Musa levou consigo uma caravana espetacular que incluía milhares de servos, soldados e até mesmo 80 camelos, cada um carregando 136 kg de ouro. Musa distribuiu generosamente ouro por onde passou, causando uma inflação temporária nas economias locais. Seu gasto extravagante durante a viagem deixou uma marca indelével na consciência global, tornando-o conhecido como o rei que transformou o Cairo em um deserto de ouro. ***, o legado de Mansa. Musa ***, Musa. E não era apenas um homem rico, mas também um líder poderoso e influente. Sob seu governo, o Império Mali prosperou, alcançando uma vasta expansão territorial e uma reputação internacional notável. Ele contribuiu significativamente para a difusão do Islã na região, construindo mesquitas e centros de aprendizado, deixando um legado duradouro de cultura e religião. Embora seja difícil determinar com precisão a riqueza total de Mansa Musa I em termos modernos, sua influência, generosidade e impacto histórico o elevam a um patamar único na lista das pessoas mais ricas de todos os tempos. Sua história serve como um lembrete de que a riqueza não é apenas medida em ouro, mas também pelo legado que deixamos para as gerações futuras. ***, o legado duradouro de Mansa Musa, além da notoriedade de Mansa Musa. Como o homem mais rico da história, seu governo deixou um impacto positivo duradouro na região da África Ocidental e no mundo muçulmano. Aqui estão alguns aspectos do seu legado. Fomentando o comércio e a cultura. Mansa Musa investiu significativamente na promoção do comércio, especialmente na produção e exportação de ouro e sal. Ele construiu centros comerciais e cidades que se tornaram importantes pontos de parada para as caravanas de comércio que atravessavam o deserto do Saara. Isso contribuiu para a prosperidade do Império Mali e a disseminação da cultura e do conhecimento. Conversão ao Islã. Mansa Musa I é creditado por ser um dos primeiros monarcas africanos a adotar o Islã como religião de Estado. Sua jornada a Meca e sua construção de mesquitas ajudaram a disseminar o Islã na região, estabelecendo um legado religioso que perdura até os dias de hoje. Patrono das artes e da educação. Durante seu reinado, Mansa Musa I incentivou o estudo e a educação, atraindo estudiosos e artistas para seu império. Isso resultou em um florescimento das artes, da arquitetura e do aprendizado dentro do Império Mali. Legado na arquitetura. Uma das construções mais famosas de Mansa Musa I é a Grande Mesquita de Djenné,
que é considerada um dos maiores exemplos de arquitetura sudanesa e um patrimônio mundial da Unesco. Esta mesquita, construída em seu reinado, é um testemunho de seu apoio à religião islâmica e à cultura local. ***, a herança de Mansa. Musa nos tempos modernos. ***, embora Mansa Musa. E tenha vivido há mais de 700 anos, seu legado perdura e continua a inspirar pessoas em todo o mundo. Aqui estão algumas maneiras pelas quais sua influência continua a ser sentida nos tempos modernos. 1. Inspiração para o empreendedorismo africano. Mansa Musa é frequentemente citado como um símbolo de empreendedorismo e riqueza africana. Sua história inspira empresários africanos a buscar o sucesso nos negócios e a contribuir para o desenvolvimento econômico de seus países. 2. Turismo e promoção cultural. A Grande Mesquita de Djenné, uma das realizações arquitetônicas mais notáveis de Mansa Musa, atrai turistas de todo o mundo. Esse interesse ajuda a promover o turismo cultural na região e a conscientizar as pessoas sobre a rica história do Mali. 3. Resgate da história africana. A história de Mansa Musa Pri destaca a importância da história africana em uma perspectiva global. Sua riqueza e influência desafiam estereótipos negativos sobre o continente e demonstram que a África tem uma história rica e complexa, que merece ser explorada e valorizada. O legado vivo de Mansa Musa. Enquanto a riqueza material de Mansa Musa I pode não ter sobrevivido aos séculos, seu legado de generosidade, liderança e contribuição para a cultura e o comércio continua a ser uma fonte de inspiração e admiração. Ele permanece como uma figura inigualável na história, uma personificação da riqueza e do poder, mas também um exemplo de como a influência de um indivíduo pode transcender o tempo e moldar o curso da história. A história de Mansa Musa I é, sem dúvida, um tesouro da humanidade que continua a brilhar intensamente. O desafio de medir a riqueza de Mansa Musa. Uma questão que muitos se perguntam é: quão rico era Mansa Musa realmente? Medir a riqueza de Mansa Musa I, em termos modernos, é um desafio complexo. Seu império controlava vastos recursos naturais, incluindo minas de ouro que produziam uma quantidade significativa de metal precioso. Além disso, seu domínio sobre rotas de comércio lucrativas lhe conferia um fluxo constante de riqueza. No entanto, os métodos de contabilidade financeira da época não se assemelham ao sistema financeiro moderno, tornando difícil calcular sua riqueza líquida. Além disso, a distribuição de ouro durante sua peregrinação a Meca teve um impacto temporário na inflação nos locais por onde passou, o que complica ainda mais a avaliação de sua riqueza total. Mansa Musa na cultura popular. A riqueza e o legado de Mansa Musa também encontraram seu lugar na cultura popular moderna. Ele é frequentemente mencionado em músicas, literatura e até mesmo em videogames como um símbolo de riqueza e poder. Sua história serve como um lembrete de que a riqueza e a influência podem transcender o tempo e inspirar gerações posteriores. Em resumo, Mansa Musa I, o rei que transformou o Cairo em um deserto de ouro, permanece como uma figura lendária na história da humanidade. Sua riqueza, generosidade e influência moldaram não apenas a África Ocidental, mas também o mundo em que viveu e continuam a inspirar e cativar as mentes das pessoas até os dias de hoje. Sua história é um testemunho de como indivíduos excepcionais podem deixar um impacto duradouro no mundo e na imaginação das pessoas. Mansa Musa e o debate sobre a repartição da riqueza. A história de Mansa Musa I também levanta questões importantes sobre a distribuição de riqueza e recursos. Enquanto ele é lembrado por sua generosidade, sua peregrinação a Meca também demonstrou os desequilíbrios econômicos da época.
A distribuição extravagante de ouro ao longo de sua jornada realçou as disparidades econômicas e a influência desigual de líderes e regiões. Esse aspecto de sua história ecoa debates contemporâneos sobre a desigualdade de riqueza e a responsabilidade dos indivíduos mais ricos em contribuir para o bem-estar da sociedade. Mansa Musa Pio, ao compartilhar sua riqueza durante a peregrinação, pode ser visto como um precursor de uma ideia mais ampla de responsabilidade social e filantropia, que continua a ser discutida em todo o mundo.